Olá, alunos do 7º ano, tudo bem? Estou aqui para mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências, e trouxe uma aula bem legal para vocês. Bora então ver qual vai ser o conteúdo da nossa aula? A nossa aula de número 43 tem por título Se não cuidou, surtou. E o objeto de conhecimento, saúde individual e saúde coletiva. Diferenciação de surtos, epidemias e pandemias. Vamos então para a nossa aula. É necessário cuidar para não surtar, né? Ou seja, é necessário que estejamos saudáveis, né? Quando a gente pensa nesse termo saudável, a gente pensa nas pessoas que não estão doentes, não é mesmo? Mas esse termo, ele é muito mais amplo. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, definiu saúde como sendo um estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual e não somente a ausência de doenças ou enfermidades. Ou seja, ser saudável também está ligado à qualidade de vida que a pessoa tem. E para entender o que é qualidade de vida, é importante analisar o corpo, analisar a mente e também o contexto social que a pessoa vive. E ao falar em pessoas, a gente precisa saber também a definição de saúde individual, que são ações individuais que visam a incorporação de bons hábitos a fim de produzir um ambiente saudável. E para que vocês sejam mais saudáveis, eu trouxe aqui alguns bons hábitos para inspirarem vocês. E o primeiro hábito saudável que eu trouxe aqui para vocês é praticar esportes ou atividades físicas de maneira consistente. Então, manter o nosso corpo em movimento é muito importante porque a gente produz hormônios como endorfina e dopamina que dão para a gente a satisfação, a sensação de prazer, a sensação de felicidade. Além disso, a prática constante de exercícios físicos ajuda na imunidade, ajuda a diminuir estresse, ajuda a diminuir também sintomas de depressão, certo? Ajuda a emagrecer, se for o caso, e também melhora na qualidade do nosso sono, que está relacionado aí com o outro hábito que eu trouxe aí para vocês, né? Que é dormir ao menos 8 horas por dia, com horários fixos para deitar e se levantar da cama. E a dica que eu dou para vocês, para que a gente consiga realizar esse hábito saudável, é não levar o celular para a cama quando você for dormir, desligar os aparelhos, apagar aquelas luzes que podem afetar o seu sono, não comer comidas pesadas à noite, porque pode gerar uma má digestão e isso pode afetar o seu sono também, e evitar café e chocolate. Certo? O outro hábito saudável que eu trouxe aqui é seguir uma dieta mais nutritiva e balanceada. E aqui é importante a gente lembrar daquele ditado que você é aquilo que você come. Então, tudo que você come vai interferir diretamente na qualidade de vida que você tem. Então, para que a gente tenha uma dieta balanceada, o que isso quer dizer? Que a gente coma comidas mais nutritivas, né? Que é de onde a gente vai tirar a nossa energia, evitar junk foods, fast foods, que são aqueles alimentos ricos em gorduras, ricos em açúcar, ricos em sal e pouco nutritivos. Então, esses alimentos eles precisam ser evitados. Outro hábito saudável que eu trouxe aqui é beber ao menos 2 litros de água por dia. E por que eu disse ao menos? Porque essa quantidade ela vai variar com o peso ou com a idade, certo? O importante é beber bastante água, porque o nosso corpo é composto por 70% de água, né? Então, a água, ela influencia em tudo. Vai melhorar na atividade dos rins, vai melhorar na circulação sanguínea, vai prevenir prisão de ventre, certo? Então, beber água é um hábito muito saudável. Outro hábito saudável é desenvolver novos hobbies. Quando você faz algo que você gosta, isso também vai gerar uma sensação de felicidade. Então, isso vai ser legal, certo? E novos hobbies pode ser o quê? Cantar, fotografar,
plantar, cuidar de plantas, cuidar dos animais, são hobbies que podem ser desenvolvidos aí por vocês. Outro hábito saudável é ler mais livros. Toda leitura vai ser muito bom porque ajuda você a interpretar melhor os textos, né? Ajuda você a ter mais conhecimento e também é um hobby que você pode desenvolver, né? Temos também aprender algo novo, como uma nova habilidade ou um outro idioma. Tudo que é novo para a sua vida, tudo que que precisa ser descoberto, tudo isso vai gerar uma sensação boa, uma sensação de bem-estar, uma sensação de prazer, e isso afeta diretamente na qualidade de vida. Então, aí é um bom hábito a ser seguido. E para dar continuidade ao nosso tema de saúde, é importante falar sobre saúde coletiva e saúde pública. A saúde pública está relacionada com o diagnóstico e tratamento de doenças, né? Todo o trabalho que o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, realiza. Já a saúde coletiva tem a ver com ações que vão transformar a saúde e o bem-estar dos indivíduos dentro da comunidade. E, a exemplo dessas ações, nós temos aí a implantação de políticas públicas voltadas para a qualidade de vida da sociedade em geral. Temos também a prevenção de doenças, como ação de combate a essas doenças, né? Temos também campanhas de conscientização que são realizadas na comunidade. Aí na nossa imagem nós temos uma campanha para evitar o desperdício de água, mas existem outras, como campanhas em prol da saúde. E a exemplo de campanhas em prol da saúde, eu trouxe aqui para vocês o Março Lilás, que foi um mês de conscientização contra o câncer de colo de útero, que é o terceiro câncer mais frequente nas mulheres. Esse tipo de câncer ele é causado pela infecção persistente do papiloma vírus humano, o HPV. Qual é o método de prevenção? Primeiro são os exames periódicos, né, o preventivo ou Papa Nicolau, e o melhor deles que é a vacinação. E eu trouxe também aqui a campanha de vacinação contra o HPV, que é realizada nos meninos e meninas de 9 a 14 anos com 2 doses. E é importante que as 2 doses sejam tomadas para diminuir ao máximo o risco de contrair essa doença. E para finalizar a nossa aula sobre saúde, eu trouxe aqui para vocês a diferença entre surtos, epidemias, endemias e pandemias. Então, surto é quando ocorre um aumento no número de casos de uma doença em uma região específica, num bairro, por exemplo. Já a epidemia é a ocorrência de surtos em várias regiões, diversos bairros, cidades e diferentes regiões no país. A pandemia que nós ouvimos muito falar ultimamente, né, é quando uma epidemia se estende a níveis mundiais. E a endemia é quando a doença se manifesta com frequência e somente em uma determinada região. E assim finalizamos o nosso contraturno digital sobre saúde individual e coletiva. E agora vamos para o nosso aplicando. E para o aplicando, eu trouxe a seguinte questão. Preencha as lacunas e em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, né? Então, nós temos aí 4 lacunas para serem preenchidas com as seguintes sentenças. Na primeira, é a concentração de casos de uma mesma doença em determinado local e época, claramente em excesso ao que seria teoricamente esperado. Na segunda sentença, é a presença constante de uma doença ou de um agente infeccioso em determinada área geográfica. Na terceira, é o nome dado à ocorrência epidêmica, caracterizada por uma larga distribuição espacial, atingindo várias nações, ou seja, de ordem mundial. E na última é a epidemia de proporções reduzidas, que atinge uma pequena comunidade humana, restrita no tempo e no espaço, certo? Então, vamos aí analisar quais são as definições que vão preencher corretamente essas lacunas. Então, na primeira, nós temos aí epidemia, né? Que é a concentração dos casos de uma mesma doença em determinado local e época, claramente em excesso ao que seria teoricamente esperado. A segunda lacuna será preenchida com endemia,
que é a presença constante de uma doença ou de um agente infeccioso em determinada área geográfica. Na terceira lacuna, nós temos aí a pandemia, que é o nome dado à ocorrência epidêmica caracterizada por uma larga distribuição espacial, atingindo várias nações. E a última, o surto, é a epidemia de proporções reduzidas, que atinge uma pequena comunidade humana restrita no tempo e espaço. E por isso que a resposta da nossa questão é a letra C, né? Epidemia, endemia, pandemia e surto, como nós podemos observar aí no nosso gabarito, né? E aí, mais uma vez aqui, nós trouxemos a definição dessas palavras. Então, uma epidemia se dá quando ocorre um aumento no número de casos de uma doença em diversas regiões, estados ou cidades, porém sem atingir níveis globais. Uma endemia ocorre quando a doença é recorrente na região, mas não há um aumento significativo no número de casos e a população convive com ela, né? A dengue tem um caráter endêmico no Brasil, porque ocorre durante o verão em certas regiões. Uma doença se torna pandemia quando a epidemia atinge níveis globais, ou seja, quando o agente se dissemina em mais de um continente, afetando um número grande de pessoas. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, é quem define quando uma doença atinge níveis pandêmicos, né? E a exemplos de pandemias, nós temos aí a Covid-19, varíola, gripe espanhola, entre outras. E o surto ocorre quando há um aumento localizado no número de casos de uma doença. E é possível ocorrer um surto de uma doença até dentro de um hospital, causado, por exemplo, por uma infecção hospitalar. Certo? Esse foi o nosso Aplicando e agora nós vamos para as nossas considerações finais. E nesse momento nós vamos retomar alguns pontos apresentados na nossa aula sobre saúde. Se não cuidou, surtou. Então nós vimos aí sobre saúde individual. Vimos que para se ter saúde individual é necessário ter bons hábitos, é necessária a prática de exercícios físicos constante e também ter uma boa alimentação. É importante ressaltar que ser saudável não quer dizer apenas que não está doente. Ser saudável também envolve o bem-estar físico, emocional e psicológico. Ou seja, envolve a qualidade de vida que a pessoa tem. Na nossa aula, nós também falamos sobre saúde coletiva e saúde pública. Nós vimos que a saúde coletiva são ações que vão interferir na saúde dentro da comunidade, né? E essas ações podem ser políticas públicas e também campanhas de conscientização. Nós vimos também a diferença entre os termos surtos, epidemias, endemias e pandemias. E para relembrar aí, o surto é quando ocorre um aumento no número de casos de uma doença em uma região específica, como por exemplo em um bairro. Já a epidemia é a ocorrência de surto em várias regiões, né? Como por exemplo em vários bairros, cidades e em outras regiões do país. Já a pandemia é quando nós temos uma epidemia a nível mundial, né? Que nós vimos aí recentemente a pandemia da Covid-19. E a endemia é quando a doença se manifesta frequentemente em uma determinada região. Então, gente, essa foi a nossa aula, mas não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e sigam o @Contraturno Digital. Até a próxima!